gente vai falar hoje sobre um tema que é incendiários. Jesus te chamou para ser um incendiário nessa terra. Amém? Vamos ler, fazer a leitura de hoje no livro de 1 Reis. Abre aí, 1 Reis, lá no Velho Testamento, 1 Reis 18, versículo 30. É o quê? 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Se você puder, anote o máximo que você puder dessa palavra. Pode dizer? Pode, não. Por favor. Qual que é? Com você. Eu mando pra você depois pra comprovar que eu fiz. Aí fala que Olha qual que é? 1 Reis 18, 30. É Novo ou Velho Testamento? É do Velho Testamento. Ah, tá, por isso eu não tô achando. Pode procurar no prefácio, galera, não tem problema não, tá? 1 Reis. Eu sempre procuro. 1 Reis. Quem achou? Essa Bíblia tá muito gelada. 1 Reis 18. Quem achou deu glória, quem não achou diz misericórdia. Aí, ó. Misericórdia! Depois de Samuel. Amém? É, primeiro Reis. 1 Reis 18, 30. Nossa, depois de Samuel. 18, versículo 30. Acharam? Não, calma aí. Ajuda ele aí, Caião. Ari! Primeira Reis. Capítulo 18, versículo 30. Eu tinha estudado 15. Eu tinha estudado 15. Não, eu tava Amém? Vamos ler? Eu vou ler aqui já com a versão atualizada da linguagem, tá? Mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Amém? Acharam todos? Sim. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Cheguem bem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E Elias consertou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, que Deus havia dito: Israel será o teu nome. E com essas pedras preparou o altar em nome do Senhor. E depois fez ao redor do altar uma valeta, em que podiam caber até 2 medidas de semente. Então ele preparou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. E disse: Encham de água 4 jarras e derramem sobre o sacrifício e sobre a lenha. Disse ainda: Façam isso uma segunda vez. E assim fizeram. E de novo ele disse: Façam isso uma terceira vez. E fizeram a terceira vez. Dessa forma, a água corria ao redor do altar e inundou de água também a valeta, que cabiam à medida de semente. Aconteceu então que, sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se levantou e disse, fala assim, se levantou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que de acordo com a sua palavra tenho feito todas essas coisas. Me responda, ó Senhor, fala assim, me responda, ó Senhor. Me responda, ó Senhor. Para que este povo conheça que tu, ó Senhor, é Deus, e que o seu coração voltou para nós. Então caiu do fogo do céu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. E quando o povo viu isto, se prostraram todos com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Papai, esta é a tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor preparou este dia, este momento para algo muito especial, papai. Por isso, na autoridade do teu nome, no nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda distração, Pai. Eu repreendo todo pensamento secundário. Eu repreendo, Senhor, todo roubo do maligno no coração, na mente, na alma, Senhor. Amém. Eu repreendo todo espírito de zombaria, todo espírito de distração, todo espírito, Deus, de apostasia no nosso meio. Que todo coração gelado, Pai, e frio seja quebrantado nesta noite. Senhor, eu profetizo que essa palavra será como uma espada entrando no nosso coração, cortando em 2 lados, papai, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. É isso que nós te pedimos, Senhor, que o meu espírito, Senhor, seja
levado pelo seu, que a minha carne se cale e que não venha nada de mim, mas somente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, nós lemos aqui a história, uma história muito conhecida do profeta Elias, um dos homens mais usados por Deus na Bíblia. E nós vemos aqui uma situação profética para os tempos de hoje. Fala pro seu irmão assim, é profético para hoje. É profético para hoje. Agora vira pro outro irmão e fala assim, é profético para você. É profético para você. Só não trava igual eu fiz, tá? É profético. Essa palavra, galera, esse texto, ele data mais ou menos de 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo. Para quem não sabe, no Velho Testamento não havia o Espírito Santo. Assim como eu e você temos as evidências do Espírito Santo, no Velho Testamento o Espírito era derramado sobre o profeta que Deus escolhia. Então, em tempos e tempos, Deus ungiu um profeta e derramava o seu Espírito para que ele pudesse trazer a revelação da palavra de Deus. Eu quero que você repita assim: contingente, Elias. Elias carregava a graça do profeta de Deus. Ele carregava o que hoje é dividido entre nós, ele carregava sozinho. O Espírito do Senhor estava sobre ele. E Elias naqueles tempos, galera, essa passagem, alguns versículos antes, se você leia depois o capítulo 18 inteiro, Elias, ele estava retornando a essa cidade, onde havia um grande espírito de idolatria. Havia sido levantado muitos deuses, muitas imagens, adoração e a vários outros deuses. E um dos principais deuses que naquela época havia se levantado é o deus Baal. E os profetas de Baal, eles foram desafiados por Elias. Agora vira para o seu irmão e fala assim: quantos profetas tinha Baal? Quantos profetas tinha Baal? Ele tinha 1000 profetas. Então Elias desafiou 1000 profetas para demonstrar quem era o verdadeiro Deus. Um homem carregado do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, desafiou 1000 homens para provar quem era o verdadeiro Deus. E aí Elias chega então, e o desafio que Elias lança sobre eles é: aquele Deus que responder com fogo do céu é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal fizeram um sacrifício assim como Elias aqui preparou. Durante o período do meio-dia até as 4 horas da tarde, eles clamaram e nada havia de resposta do Deus Baal. Elias zombava dos profetas de Baal e falava: ele pode estar dormindo ou até mesmo pode estar ocupado demais para te responder. Esse homem, ele era ousado no espírito, fala assim, Elias era fera. Agora fala assim: eu quero ser fera. E aí o que aconteceu, galera? Ari, Oi. tem nome pra essa palavra aí? Sim, incendiários. Tá? O tema dessa palavra é incendiários. E o que aconteceu? Então Elias preparou o altar, e eu quero descrever para você como foi essa preparação. Primeiro, Elias encontra um altar que era dedicado a Deus, derrubado. Foi derrubado pelo aquele povo que estava ali e que havia entregado seu coração à idolatria. Para quem não sabe, não existia igreja nesse tempo. As pessoas que adoravam a Deus, eles paravam no lugar no meio do deserto, pegavam um monte de pedras, geralmente 12 pedras, levantavam esse altar, adoravam a Deus e aquele altar ficava ali como um memorial. Todo mundo que passava ali sabia que aquele altar era levantado a Deus. E o que foi feito naquela cidade? O altar foi derrubado. Foi derrubado. Então Elias reconstrói o altar, ele pega o sacrifício, a lenha, parte o sacrifício em pedaços, coloca o sacrifício sobre a lenha. Depois disso, ele pede para que busquem jarras de água e começa a jogar água sobre o sacrifício. Ele joga água sobre a lenha, ele joga água sobre o novilho, ele joga água ao redor do sacrifício, ele faz uma valeta, um formato de círculo ao redor e enche de água. E então ele começa a orar. E o que acontece após isso é que ele pede: Senhor, responde para que esse povo saiba que há um Deus verdadeiro. E então desce do céu uma grande coluna de fogo que
destrói totalmente o altar, destrói totalmente a lenha, consome totalmente o novilho e ainda lambe a água, para provar que havia Deus em Israel. E o que acontece após isso? O povo se prostra em terra e clama: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Essa evidência que nós vemos em Elias, como eu disse, é profético para hoje e é profético para nós. Nós somos Elias para esse tempo. Nós temos que ter um coração de profeta nesse tempo. De repente você se pergunta muitas vezes: qual é o meu chamado? Eu estou buscando a Jesus, mas qual é o meu chamado? O seu chamado é ser profeta. O que um profeta faz? Ele carrega a glória de Deus. Ele carrega o fogo de Deus. Ele é um incendiário. Por onde ele passa, há evidência do fogo de Deus. Mas para que a gente possa, galera, nesse tempo entender como ser um incendiário, para que a gente possa se tornar esse incendiário que carrega a presença e a glória de Deus e evidencia a glória de Deus, nós precisamos de 3 passos. Precisamos de 3 atitudes. Precisamos de 3 decisões sobre a nossa vida para que nós possamos ser profetas para essa nação. O primeiro, reconstruir o altar derrubado. Em nome de quem o altar de Deus foi derrubado no seu coração? No nome de quem? Qual é o nome do ídolo que nós destruímos e derrubamos o altar de Deus no nosso coração para levantar? Todas as vezes que o Senhor falou muito sobre isso esse ano nos teens, sobre altares. O altar, galera, é onde nós derramamos a nossa vida. Porque o sacrifício hoje é o nosso coração. É a nossa vida. Agora imagine o seguinte. Imagine que é muito fácil você identificar se há outro Deus habitando no seu coração. É muito fácil. Não é algo difícil, não. A forma que você vai identificar se há outros deuses habitando no seu coração é comparando a paixão que você tem por algo com a paixão que você tem por Deus. E eu quero trazer essa revelação para você, mais uma vez. Em mais um momento, Deus está falando sobre isso. Quem está no trono do seu coração? Quem está no trono do teu coração? O que você ama? O que você adora? Aquilo que nós adoramos reflete quem nós somos. Aquilo que nós adoramos reflete no que nos tornamos. A minha pergunta é: você ama Cristo? Você ama Cristo? Você ama Cristo? Sim. Sim. Amém. Sempre que alguém perguntar se você ama Cristo, você dá um grito: sim! Sim! Então vamos testar? Você ama Cristo? Sim! Ai, nossa, cara. Profeta, agora gostei. Ai, você vai focar mais, calma aí. Você ama Cristo? Sim! Qual é o nível da paixão que você tem por Cristo? 100%. Maior de todas. 100% alto. Alto e claro. Eu quero que você pense o seguinte: vamos dividir o dia em 24 horas. Ah, o dia já tem 24 horas. Ah, meu Jesus. Nós dormimos 6 a 8 horas, a média do ser humano. Então já temos aí 18 horas, certo? Aí você acorda. Não, Se dormiu 6, tem Não, 18. desculpa. Se dormiu 8, Você dormiu 6. Não, tá certo. Tem 16 mais 8. 16, tá certo. 16 horas. Matemática não é meu forte, gente. Então você sobra 16 horas, certo? Aí você fica quantas horas na escola? 9. 7. 7, 9, 8. Peraí. Aí você tem mais o curso. 5 horas. Certo. Então vamos pegar aí uma média de 8 mais 5, 13. 13 mais 8. Quanto tempo passou? 21. 4 horas aonde? Olha só, vamos fazer uma conta. Vamos pegar uma conta da média, tá? Então você dorme 8 horas. Não, é sério.
fica 8 horas na escola. São 4 horas que eu fico Fico na 6 escola. horas. Teve gente que falou 7. Fico 9 horas na Já escola. vi ficar você nove. fala, Não por quê? importa, não importa. Então vamos Não, lá. é média. Você dorme 8 horas, fica 6 horas na escola, 14. Aí se você faz um curso, mais 4 horas, 18. Sobra 6. Sobra 6 horas. Agora é a pergunta real. Quanto dessas 6 horas você dedica àquele que você diz que ama? Quanto dessas 6 horas nós dedicamos àquele que nós amamos? Aí você fica 3 horas no celular, 4 no videogame. umas 4 horas no videogame. Quando você vê, Ô, mãe. Não, eu tô dando um exemplo. Tá dando exemplo. É outro exemplo, né, mãe? quando você vê, galera, 25 horas. sobrou 2 horas, e aí você tem que decidir com muito sono. Vou pro secreto ou vou pro monte de coberta? E você escolhe o monte de coberta. Perguntarei novamente. Você ama Cristo? Por que você não respondeu? Porque existe um altar no seu coração em que está habitando alguém que não é Deus. Muitas vezes, galera, nós temos 3, 4 horas para ouvir um cantor, assistir uma série, jogar videogame, jogar bola, jogar conversa fora com um amigo, e a gente não consegue ter 15 minutos de leitura da Bíblia. Porque é chato. A gente não consegue fazer o nosso devocional meia hora, ouvir um louvor, porque é chato. Porque não é interessante. Porque você pode até amar a Cristo, mas não é Ele que está sentado no seu coração. Porque muitas vezes, galera, quem derrubou o altar no nosso coração fomos nós. Nós demos uma bica no altar que era de Deus no nosso coração e erguemos um altar para alguém que nem mesmo nos ama. Precisamos reconstruir o altar do nosso coração. Sabe por quê? Porque esse retiro aqui, ele foi preparado para você. Eu quero que você saiba que esse retiro foi um presente que Deus deu para você. Uma graça de Deus para você. Para que Ele pudesse chegar aqui hoje e te dizer: você precisa reconstruir o altar. Você precisa decidir quais são as prioridades da sua vida. Porque se você gosta de ouvir uma música, ou você gosta de jogar videogame, ou você gosta de dormir, ou você gosta de jogar bola, isso tudo é válido. Por isso que a palavra fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são para mim. Nenhuma dessas coisas pode ser maior do que o Senhor e o tempo que você tem com Deus. Deixa eu falar isso bem claro para você. Se em qualquer coisa da sua vida você der mais tempo para elas do que para Deus, você nunca amou a Cristo. E não é Ele que está sentado no teu coração. O profeta Elias, quando ele chega naquele lugar, ele poderia, irmão, ter construído um novo altar. Deus poderia ter pedido para ele: Elias, fica tranquilo, reconstrói um novo altar aqui para mim, tá tudo certo. Mas qual é a atitude que Elias tem? Ele reconstrói o altar que foi derrubado. Então Deus, ele não está pedindo para você construir um altar novo hoje. Deus não está pedindo para você fazer um novo começo hoje. Deus está pedindo para você reconstruir o que você derrubou. Jesus está te chamando para ser um reconstrutor hoje. Ele não está pedindo para você trazer pedras novas. Ele não está te chamando hoje, especificamente hoje, ele não está falando de uma nova história, ele não está falando de uma nova chance, ele não está falando de uma nova vida, ele está falando para você: reconstrua o que você derrubou, o que você deliberadamente, de força própria e de vontade própria, você tirou. E isso é um chamado para o arrependimento e para o perdão de Deus para nós. Isso é um chamado para o arrependimento e para o perdão de Deus para nós. Porque muitas vezes, galera, nós vamos construir ídolos.
Isso é bíblico. Se você ler o livro de Êxodo, quando Moisés sobe ao monte para poder receber as leis de Deus, enquanto Moisés está vendo Deus, recebendo as tábuas da lei, voltando todo alegre, é nóis, Jesus, eu vou descer um monte. Quando ele desce, o que o povo está fazendo em Êxodo 32? Adorando. Levantou um bezerrão de ouro. Ó, bezerrão. Ó, bezerrão. Se eu fosse Moisés, eu tacava a tábua. Mas não foi. Eu tacava o Eu bezerro tacava era o também. bezerro. Não, mas eu tacava na pessoa. Ele tacou no chão. Mas ele não matou os outros? Ele tacou a tábua no chão, quebrou, teve que subir de novo. O que será que passou na mente deles pra construir o bizu de Porque, irmão, o nosso coração, preste atenção nisso, o nosso coração é idólatra. Preste atenção nisso. O nosso coração ama a idolatria. Nós idolatramos tudo. Nós idolatramos um cantor, nós idolatramos atores, nós idolatramos atletas, nós idolatramos músicas, nós idolatramos até mesmo os cantores gospels e nós idolatramos até a presença, mas nós não colocamos Jesus no trono do nosso coração. Nós amamos o que nos oferece algo, mas nós não amamos oferecer o nosso coração. Nós vamos até Jesus, até o ponto de que Jesus, o que você tem para oferecer para mim aqui hoje é isso? Amém. Mas se Jesus falar, então me dá o teu coração agora, você fala, não, Jesus, o meu coração tem outro dono, outro rei assentado no trono. Porque se Jesus falar para você hoje, para de ficar trocando ideia com aquela pessoinha no WhatsApp, abre mão dessa pessoa que não é pra você. Se Deus falar pra você, para de perder tempo com coisas que não edificam, você vai se entristecer assim como o jovem rico. Por quê? Porque nós amamos a idolatria. Nós amamos adorar algo. O problema é que nós esquecemos a lei do Senhor. Qual é o segundo mandamento? Qual é o mandamento que Jesus disse? Ame o teu próximo como a ti mesmo e adore, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu espírito. Todo o seu coração, toda a sua força e todo o seu espírito, totalmente, 100%, corpo, alma e espírito, pertencem ao Senhor. Quem tem que habitar no nosso coração precisa ser o Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos reconstruir esse altar. Porque sabe o que vai acontecer? A sua vida cristã, a nossa vida cristã, ela vai ficar patinando como se estivesse numa pista de gelo e você tenta sair do lugar e não consegue. Por quê? Porque por mais que você se apaixone por Jesus, você ainda não é capaz de entregar todo o seu coração para Ele. Galera, não tem meio termo, ou você ama Jesus, ou você ama as outras coisas. Ou você ama Jesus, ou você ama as coisas que você ama. Como eu sempre falo, e eu aprendi isso esse ano, e você precisa levar isso para sua vida. Você peca por causa do amor. Você peca por causa daquilo que você ama. O pecado é o resultado do seu amor por algo mais do que a Deus. Se você peca com a pornografia, você pega com a pornografia porque você ama mais aquele momento da pornografia do que a Deus. Porque se você antes de pecar com a pornografia, você orar e falar, Deus, eu não te amo o suficiente, eu vou para a pornografia, você não vai. Mas nós agimos como covardes e vamos para o pecado e nós vamos para as coisas, amamos as coisas, eu me visto, eu ando, eu como, eu falo conforme o ídolo que eu construo. E o pior de tudo, galera, o pior de tudo da idolatria é quando nós construímos um Deus que nós acreditamos ser Deus, mas não é Deus. Entendeu? Quando a gente constrói um Deus que não é Deus, mas a gente acredita que é Deus. E como a gente identifica então se a gente está fazendo isso? Simples. Todas as vezes que Deus te confronta, você fala, não, isso não é de Deus. Não. Esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que a gente serve, Ele te convida para a morte. Ele fala assim, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O que a cruz fez, gente? Com Jesus? Matou Ele. Não é um caminho. Não é um enfeite para você carregar. Jesus está te dizendo, se você quiser me seguir, o meu exemplo é morra. Morra. Morra para as outras coisas.
e viva para mim. Por isso que ele diz, por isso que Paulo diz, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Aleluia. Por isso que Jesus diz, aquele que quiser achar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que quiser perder a sua vida vai achá-la. O que Jesus está querendo dizer? Quando você abrir mão da sua vida por mim, aí você vai viver. Mas enquanto você quiser viver abrindo mão de mim, você vai morrer. Você não vai viver. E tudo isso está ligado com o que está habitando no nosso coração, galera. Nós precisamos entrar em 2024. 2024, né, gente? Nós precisamos entrar em 2024, galera, deixando todos os tronos destruídos. Todos os altares que nós levantamos destruídos. E você precisa ter maturidade para entender. Se você gosta de ouvir um tipo de música, se você gosta de fazer alguma coisa, tem equilíbrio. Você pode fazer todas as coisas desde que não fira o Espírito Santo e que não tome o lugar de Deus. Amém. Só que nós queremos o que nós amamos. Então, nós não amamos a Cristo. Ainda não amamos a Cristo. Só que para amar a Cristo, nós precisamos ir lá no nosso coração, destruir o altar que nós construímos e levantar, reconstruir o altar que nós destruímos. Em segundo lugar, nós precisamos preparar a lenha e o sacrifício. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 1 fala. Só anota aí, depois você lê. Eu imploro, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse deve ser a sua maneira de pensar e a sua cultura. Qual que é o 2 ali? Romanos o 2 é preparar a lenha e o sacrifício. Romano 2? Aí É. repete, só que fala bem mais Romanos 12, capítulo 1. Depois eu mando o esboço para vocês. lento. Eu não tenho celular ali. Mas olha só. Preparar a lenha e o sacrifício, Romanos 12, 1 fala que essa lenha, esse sacrifício é você. Vira pra pessoa que fala aí e fala assim, é você. It's you. It's you. Eres tu, hermano. Eres tu. Nós somos o sacrifício. Então, quando nós reconstruirmos o altar e Deus estiver no altar do nosso coração, Davi, e Deus estiver no altar do nosso coração, aí nós precisamos então fazer algo. Entregar tudo. Nos entregar. Romanos fala que a nossa única oferta que pode agradar o coração de Deus é a nossa vida. Você pode entregar dinheiro, carro, tempo, você pode fazer diversas coisas, mas a única oferta que vai agradar a Deus é a sua vida. A sua vida. E cara, eu vou dizer isso bem claramente. Não existe evangelho sem entrega total da vida. Se você quer viver o evangelho, você precisa entregar tudo. Tudo. E você vai descobrir, quando entregar tudo, a verdadeira liberdade. Sabe por quê, galera? A verdadeira liberdade está em eu posso fazer todas as coisas, mas nenhuma delas me escraviza. Eu posso sair, eu posso estar em qualquer ambiente, eu posso estar com qualquer tipo de pessoa, eu posso ouvir qualquer tipo de música, mas isso não me escraviza. E quando você entrega a sua vida, determinadas coisas, arte, séries, enfim, você mesmo vai ser convencido pelo Espírito Santo que essas coisas não convêm para você. E não é nem ele que vai te convencer, você não vai conseguir. Eu dei o exemplo aqui, eu quero dar esse exemplo para você. Eu fiz um jejum antes aqui do acampamento. E nesse jejum, além do jejum, eu fiz uma abstinência onde eu não assisti nada, nenhum conteúdo que não tivesse a ver com Cristo. Nenhum conteúdo. E terminou na quinta-feira. E terminou, meu propósito terminou em volta de 9 horas. Aí eu falei, poxa, agora terminou, eu vou assistir o jogo do Brasil que passou. Ainda bem que eu não vi. Glória a Deus que eu tava de jejum. Amém? Vamos orar pela seleção, né? Brincadeira, gente. Tá precisando. Mas olha só. Assim que eu cliquei no vídeo,
Meu coração falou, não. Amém. Eu não consegui. Não, amém sincero, hein? Fala, Deus. Deus Mas olha- tá fazendo a obra. Mas, gente, foi um sentimento de que, cara, eu preciso estar com Jesus. A minha fome naquele momento era, cara, eu quero estar com Jesus. E tem vários outros conteúdos que eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir coisas sobre videogame, eu gosto de assistir coisas, podcasts, eu gosto de ouvir músicas. E eu não consegui. Eu não consegui, por quê? Porque naquele momento eu descobri a verdadeira liberdade, aonde eu posso assistir qualquer uma dessas coisas que eu gosto, mas elas não me escravizam mais. Eu terminei o meu jejum e o sentimento meu no coração foi, eu quero continuar com Jesus. Aí eu coloquei lá uma conferência que durou 12 horas, assisti em 3 dias a conferência. Eu senti uma paz. Ah lá, tá vendo? Sério. Por quê? Como assim? Eu senti paz. Tinha coisa que eu não sentia paz. Comecei a sentir paz, completamente paz, assim, de casa. Galera, o seu coração é a lenha que precisa ser preparada para receber o fogo. Fala assim, Deus é fogo, Deus é fogo, e eu sou a lenha. eu sou a lenha. Deus é fogo, Deus é fogo, e eu sou a lenha. eu sou a lenha. Amém? Deixa eu falar uma coisa pra você, você não é o fogo. Amém? Vira pra pessoa aí do teu lado e fala assim, você não é o fogo. Você não é o fogo. Não confunda. Muitas vezes, galera, nós achamos que nós somos o fogo. Falo isso por mim. Muitas e muitas vezes eu falo, Deus, hoje eu vou atrair a tua presença. Hoje eu vou atrair a tua presença, Senhor. E aí um dia Deus falou pra mim, quem você pensa que é? Quem What is you, man? Bolachas. Bolachas, você acha que é? Cara, Deus falou isso pra mim e eu falei, opa, Deus. Aí vem aquele negócio, né? Foi Deus? Não. Aí eu pensei isso, Deus falou de novo. Quem é você? Você é a lenha, eu sou o fogo. Você prepara a lenha, você prepara o sacrifício, a sua vida. O que isso significa? Nós temos que estar prontos para receber. Nós temos que estar prontos para receber. Mas quem é o fogo, quem decide se o fogo cai, é Ele. Ele é o portador do fogo, nós somos a lenha. E se Ele quiser, você carrega o fogo. Mas você não é o fogo. E nós precisamos entender essa diferença, galera. Muitas vezes nós achamos que nós temos que fazer algo para atrair a presença de Deus. Deixa eu te falar, nós não precisamos fazer nada para atrair a presença de Deus. Apenas estar prontos. Apenas estar prontos. Como que eu fico pronto, Ari? Boa pergunta. Good question. Ah, você começa a falar em Desculpa. É o batismo do Espírito Santo. É porque sou detendo. Camilinho. Fala assim, como eu fico pronto, Ari? Como eu fico pronto, Ari? Eu vou te dizer. Vamos lá. Nossa, aqui vocês nunca ouviram. Nunca falei sobre isso. Vida no? Vida na? Luz. E tempo com? Deus. Ah, eu acho que eu já falei. Nossa, vocês tiveram a revelação agora, eu nem precisei falar. Vida na luz. Nossa, que déjà vu. Eu acho que ele nunca falou, gente. Daria pra O que isso significa, galera? Significa que nós rodamos 2 anos e voltamos para o mesmo lugar. Ai, menor. O que significa que a nossa vida... No deserto? É. O que significa, galera, que o Evangelho é vida no secreto, vida na luz e tempo com Deus. Isso inclui jejum, oração, louvor, falar em línguas, buscar a Deus, comunhão e estar no corpo, que é a igreja. Está pronto. Se você fala assim, se você já se perguntou, como eu vou receber o Espírito Santo? Esteja pronto, porque Ele é o fogo e você é a lenha. Terceiro lugar, fala aí, manifestar a glória de Deus. manifestar a glória de Deus. Você ainda está feliz? Sim. Amém? Sim. O sim da Duda. Sim. Alguns já não estão, amém? Fique em paz. É sonho, cara, sabe?
Ah, tá. Cordeiro. Yes. Pode jogar uma água no rosto aí que vai dar tudo certo. Se preocupa não que o fogo tá vindo. Pode. Olha lá, Atos capítulo 2, versículo 1. Abre aí, Atos capítulo 2, versículo 1. Ah, eu lembro da música da Gabriela. Os dois. Atos é um. Eu Eu também lembro, na minha mochila. Atos já é segundo testamento. Uma passagem muito conhecida, muito conhecida. Pode ir. Abre aí, assim, vai. Abriu? Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem podia trazer um pouquinho de água para mim, por favor? Atos dos Apóstolos. Atos. Quem achou fala, Deus é fogo Deus é fogo. e eu sou a lenha. Eu sou a lenha. Qual que é? Atos Atos 2, versículo 1. versículo 1. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Acharam? Assim diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Obrigado. De repente, fala assim, de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, no qual estavam assentados. Peraí. Peraí, gente, peraí. Ele. Oxi, tive um déjà vu? Peraí. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha aqui. Somos nós. E de repente, calma, tá? Veio um vento do céu e encheu toda a casa no qual eles estavam o quê? Assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Galera, a palavra doxa, que é o nome do nosso Ministério de Juventude, significa revelar a natureza de Deus, manifestar a glória de Deus. O que isso significa, galera? Nós reconstruímos o altar, colocamos Deus aonde Ele tem que estar, sentado no nosso coração, tomando conta da nossa alma, do nosso espírito, das nossas emoções, curando de dentro para fora. De dentro para fora. O problema é que às vezes a gente quer ser curado de fora para dentro. Mas Deus, quando Ele está no nosso coração, Ele cura de dentro para fora. E depois, nós preparamos então a lenha e o sacrifício, ou seja, nós entregamos a nossa vida e estamos prontos. E aí acontece o que o Senhor mais ama. Ele manifesta a glória dele. Então Elias fez tudo isso, reconstruiu o altar, preparou o sacrifício, e aí ele fez a parte dele. Aí é a vez de Deus. E quando Deus faz, irmã, já era. Não sobra pedra sobre pedra, literalmente. Então, aqui nós lemos uma passagem muito conhecida, Atos, o batismo do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, que havia sido profetizado no livro de Joel, onde Joel diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre os jovens, e os jovens teriam visões, os velhos profetizarão. Ali em Joel, sei lá, de repente 250 anos antes de Cristo, antes dessa passagem, foi profetizado o que aconteceu lá em Atos. A palavra Pentecoste, gente, talvez você não saiba o que significa. Quem sabe o que significa Pentecoste? Não, nós cantamos até música, né? Vem teu Pentecoste. Pentecoste significa o dia 50. Pentecoste é uma palavra que era o dia marcado 50 dias depois da colheita. O que significa isso, galera? Você sabe o que significa isso? Que os discípulos de Jesus, após Jesus aparecer para eles, eles foram para um lugar como esse e ficaram 50 dias buscando a presença de Deus. Aí a gente pode fazer. Gostaria. Apoio. Rapaz. Fazer uns 50 dias. Irmão, você tem ideia do que é ficar 50 dias direto buscando a Deus? A gente não tem essa ideia, nem eu tenho. Sem parar? Sem parar, dia e noite e dia, sem cessar, até que Ele venha.
Aí. Até que ele venha, até que o Senhor venha, nós vamos clamar, nós vamos buscar. 50 dias eles estavam ali e o resultado disso, o que eles estavam fazendo, galera, ali? Jejum, oração, cânticos ao Senhor. Oração, jejum, cânticos ao Senhor. Eles estavam ali naquele lugar, prontos, 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 prontos. A pergunta é, você está pronto hoje? O que nós vivemos até agora nesse fim de semana, você está pronto? Eu disse aqui no primeiro instante da sala de oração, gaste seu tempo com Jesus nesse retiro. Quando nós cantamos, nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar, você é o responsável. Não culpe Deus, não culpe o líder, não culpe o irmão, você é o responsável. Deus, eu não estava pronto porque eu não consegui dormir ontem. Você é artista, e você? Deus, eu não estava pronto porque... Não parece um homem. Aquele jovem falando. Irmão, sabe o que Deus vai dizer pra você? Afaste-te de mim porque eu não te conheço. Sabe por que Deus vai falar isso, irmão? Porque Ele te deu 1.550.250.324.000 chances. Aproximadamente. O quê? Deus te deu 1.350.000.530, já perdi os números. Ou seja, Deus te deu 70 vezes 7 chances para que você pudesse estar pronto. Isso me lembra a passagem das virgem doida, que eu chamo de virgem doida. Virgem maloqueira. Tem uma parábola que fala de 10 virgens, que elas carregavam o óleo. O óleo é a presença de Deus. Presta atenção. Presta atenção, não se desconecte. A passagem das virgens fala que 5 delas saíram para buscar óleo porque elas não estavam preparadas. Jesus continua falando conosco, Senhor. Senhor, não deixe nenhuma distração entrar no nosso coração. Não deixe, Senhor. O Senhor tem algo para fazer aqui no nosso meio. E aí, aquelas 5 foram buscar o óleo. E quando elas voltaram, o noivo já havia vindo. E elas bateram na porta. Oh, meu amado, deixa-nos entrar. E ele disse, eu não conheço vocês. Será que você vai ser a pessoa que vai ficar do lado de fora quando o noivo voltar? Ou você vai entrar com ele e ceiar com ele? Esteja pronto. Esteja pronto. Tem 3 pontos aqui que falam algo muito importante para mim. Primeiro, nós lemos aqui que de repente veio um som do céu. O som do céu significa uma ordem de Deus. Segundo, fala que veio um vento forte, poder de Deus. E o terceiro fala que eles ficaram como cheios do Espírito com línguas de fogo. Esse é o resultado da ordem e do poder de Deus. Primeiro Deus envia uma ordem, depois Deus manifesta o seu poder. E aí então, nós somos o resultado, se estivermos prontos. Muitas pessoas falam, eu gostaria de ser batizado no Espírito Santo. Mas você nem sabe o que é o batismo no Espírito Santo. Você nem sabe o que é o batismo no Espírito Santo. Tem pessoas que têm 30 anos na igreja que não sabem o que é batismo no Espírito Santo. Porque fala assim, nós somos idólatras. Fala aí. Nós somos idólatras. Nós somos idólatras. Sabe por quê? Qual é a evidência de que nós somos batizados no Espírito Santo que todo mundo busca? Falar em línguas. Deixa eu te falar uma coisa. Falar em línguas não é batismo no Espírito Santo. É uma evidência do Espírito Santo. Você quer saber o que é batismo no Espírito Santo? Você quer saber? Sim. Se eu falar pra vocês aqui que tem pessoas que já foram batizadas no Espírito Santo e nem sabem, vocês acreditam nisso? Acredito. Eu vou dizer pra você. Eu vou dizer pra você. Você vai dar exemplo? Vai. Batismo no Espírito Santo. A real evidência, a primeira evidência, a transformação. O que é transformação? Você sai do estado A, aula de física aí, De sólido para líquido. de sólido para líquido. Então, vamos usar esse exemplo. Você sai do estado sólido para o estado líquido. Há uma transformação. Ou seja,
Antes eu era prego, o diabo me batia. Agora eu sou martelo, bato nele todo dia. Pode aplaudir o Senhor? Irmão, a verdade é que a gente era um prego bem torto. Tem um monte de gente aqui que era um prego bem tortinho. Daqueles que, meu Deus. Eu vou anotar. Irmão, você nunca mais vai esquecer disso. Transformação é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode olhar no rosto de uma pessoa e saber se ela foi batizada do Espírito Santo. Você vai olhar pra ela e vai falar assim: cara, essa pessoa ela era água e ela se tornou gelo. Essa pessoa ela era um estado, hoje ela é outro. Isso é batismo no Espírito Santo, irmão. O que acontecia quando Jesus chegava nos lugares? As pessoas eram transformadas. O coxo era curado, ele não andava. Estado A. Jesus dava uma ordem. Vento de Deus. Depois manifestava o seu poder. O que acontecia? O resultado, que era levanta e anda. Ele saía do estado A e passava transformado para o estado B, mas não era a cura. Quem lembra a história do coxo? O que aconteceu? O que ele fez após ser curado, irmão? Saiu correndo para contar. Ele foi transformado. Quando ele chegou para as pessoas na cidade para contar, ele não falou: olha, eu fui curado. Ele falou: olha, existe alguém que mudou a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Existe alguém que mudou a minha vida. Quando a mulher do fluxo de sangue toca Jesus, quando aquela mulher toca a pontinha da roupa de Jesus, Jesus fala: saiu o poder de mim. E aquela mulher, ela fica extasiada pelo poder de Deus, mas não é por causa do milagre. Sabe, muitas vezes nós temos que saber o que é batismo, cara. Você precisa ser transformado. Se você tá aí andando 2 anos na igreja e tudo é igual, você precisa saber. Você precisa identificar, cara. Tem coisa errada, tem alguém habitando no trono do teu coração. Aleluia. No lugar de Jesus, velho. E o diabo tá te roubando, consumindo as suas forças, roubando o seu coração, velho. Transformação. Eu consigo ver pessoas aqui que chegaram aqui na igreja de um jeito e hoje são outras pessoas totalmente diferentes. Ainda em processo. Ainda aperfeiçoando, ainda sendo alinhadas, mas sendo transformado. Glória a Deus. Água parada chama dengue, irmão. Fala assim: água parada chama dengue. Água parada chama dengue. Por isso que Jesus fala do teu interior. Fala assim pro teu irmão: do teu interior fluirão rios de águas vivas. Água viva não fica parado, irmão. Água viva não fica parado, mano. Se você tá aí parado, parece chamando a dengue. Ó, dengue, vem. Em nome de Jesus, espírito da dengue espiritual, eu te repreendo, velho. Aí eu vou, eu não vou. 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 Mano, você tá mais em cima do muro do que pedreiro, velho. Cara, você precisa decidir o que você vai fazer da tua vida. Só assim você pode ser transformado. Ou você decide que você é o que você sente, ou você decide o que é o que Cristo diz que você é. Ai, eu estou desanimadinho. Mano, vai te catar, velho. Eu estou falando de alguém que morreu numa cruz por você. Seu desânimo é nada perto disso. Nossa, ele não fala assim. Vai se converter, mano. Ai, eu não concordo. O problema é teu. O problema é teu, velho. A sua opinião, fala assim pra você mesmo. A minha opinião. Pra Deus. É cocô. É inválido. Meu Deus. É nada. É nada, é esterco. É cocôzinho, velho. Aquele cocôzinho bem feinho. Deixa eu falar uma coisa. A minha opinião, irmão, você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, você não tem opinião, velho. Você tá entendendo?
Não tem opinião, não tem pensamento filosóficos. Ah, porque eu ouvi no TikTok. Mano, para com isso, cara. É Bíblia, mano. Para de andar com o discurso pronto. Aí eu ouvi no TikTok que Deus ama todo mundo e não importa o que eu faço. Ah, irmão, você não sabe quem é Deus, velho. Você não sabe quem é Deus. Irmão que tá assistindo a live, tem cobertas voando que a gente tá no retiro, viu? Mas veja, mano. Presta muita atenção. Aquilo que você faz, Deus te ama sim. Você sabe o que é amor? Amor é correção. Amor é correção. 90% do amor é correção. 10% é um pouco de carinho. Mas 90% é correção. Eu tô falando de correção, não é não. Eu tô falando de correção, que é quando você pisa na bola, o teu líder chega pra você e fala assim, mano, você vacilou. E eu não vou vir pra igreja. Que isso? Mano. Não, agora é momento confissão. Momento confissão. Quando a pessoa fala isso pra mim, eu falo pra ela uma frase. Você que sabe. Mas na verdade, o que eu estou dizendo é, problema é teu. Nossa, obrigada. Porque aí você... De nada. Porque isso é amor, é amor. Eu já fiz isso. E ele É amor. Ari, que nem o Rafa falou, teu nome é Arito, né? É, eu podia usar essa. Meu nome é Ari, tô nem aí pra você, velho. Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Coloca o amendoim no buraco do amendoim, mano. Presta atenção nisso aqui. Eu não entendi. Coloca Deus no lugar de Deus, velho. Para de colocar Deus na sua estante. Para de colocar Deus na sua estante como um amuleto. Quando você quer algo, quando sua família tá mal, quando as coisas dão errado, você corre pra estante, pega a Bíblia cheia de poeira. Aonde que é Gênesis mesmo? Já vai estar aberta no Salmo 91. É bem você. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Dia e noite, noite e dia, sem cessar até que ele venha. Até que ele venha. Esteja pronto. Outra evidência do batismo no Espírito Santo. Vai vendo aí se você já é batizado. Arrependimento. Você sabe o que é arrependimento, irmão? Quem sabe o que é arrependimento? Já falei isso umas 300 vezes aqui no Cine, mas tudo bem. O que é arrependimento? Enzo? Eu esqueci. Fazer alguma coisa e querer voltar atrás. Não. Isso é remorso. Remorso. Fala aí, Ju. E na contramão do pecado. É isso aí. Aê, Ju! As meninas, vale conta? Galera, arrependimento é eu roubava, agora eu abençoo. Arrependimento é eu pecava, agora eu me santifico. Arrependimento é eu xingava, agora eu trago palavras de bênção. Arrependimento é eu via pornografia, agora eu busco santidade. Arrependimento é eu ficava, agora eu me separo para aquele que Deus vai escolher para mim. Isso é arrependimento. Arrependimento não é remorso, irmão. Não adianta você chegar diante de Deus. Deus, perdoa o que eu fiz pela 1000ª, 500ª, 200ª vez. Deus vai te perdoar, irmão, porque Ele é bom. Fala assim, Deus é bom. Deus é bom. Ele vai te perdoar. Mas isso não significa que você se arrependeu. Arrependimento, galera. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Uma geração que não se arrepende do pecado, mas tem remorso pelo pecado. Sabe por quê? Porque o pecado leva para o inferno. A gente baseia a nossa vida em não ir para o inferno e não pecar. Cara, até quando você vai viver essa vida? Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um favo de mel bem gostoso para você. A doce presença dele, aonde naturalmente você se separa do pecado. Quando você estiver pronto e você buscar a Deus de forma intensa,
Você se separar do pecado vai ser algo natural, não vai precisar de esforço. Sabe por quê, irmão? Nós não nascemos para o pecado. Não foi assim que a gente foi criado. O problema é que a gente ama o pecado. A gente ama. A gente ama. A gente ama o pecado, irmão. Se tem um Deus que está no nosso coração nos últimos anos, é o pecado. Porque Ele dá o que nós achamos que é bom para nós. Tá ligado? Prazer momentâneo. É o prazer. Nós amamos o prazer. Nós idolatramos o prazer. Ah, se eu ficar com aquela pessoa, depois eu me arrependo. Ô, irmão. Isso se chama iniquidade. Pecar sabendo que está pecando. Sabendo que está errado. E a Bíblia diz que Deus odeia o iníquo. Deus odeia a iniquidade, galera. Se você não sabia o que era iniquidade, saiba. É quando você peca sabendo que está errado e você tem prazer. Precisamos ser uma geração de arrependimento, galera. Precisamos dobrar os nossos joelhos, sim. Pedir perdão a Deus, sim. Mas após levantar os seus joelhos, você tem que ir na contramão do que você fez. Não adianta. Irmão, o inferno está cheio de gente com remorso. Que pediu perdão para Deus, foi perdoado por Deus, mas não se arrependeu. E o caminho para o céu, o caminho para a eternidade, é um caminho chamado arrependimento. João Batista prega após voltar do deserto: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Sabe o que significa? Você está indo aqui. João Batista fala: faz o retorno, irmão, porque está chegando o reino de Deus e você precisa voltar para ele. O terceiro é compaixão. Irmão, fala assim: eu preciso ter compaixão. Eu preciso ter compaixão. Pessoas que têm compaixão ao ver alguém sair da igreja, alguém que caminhou com você na igreja, alguém que talvez você não gostava, alguém que te fez mal, a pessoa sai e você fala: graças a Deus. Isso é falta de compaixão. Nós, como filhos de Deus e cheios do Espírito Santo, temos que olhar e chorar por cada vida que se perde. Temos que deitar a nossa cabeça no travesseiro e ficar incomodados porque nós vimos pessoas se perdendo. Esse evangelho que a gente cria, esse Deus que a gente cria, do qual eu vou andar no clubinho das pessoas que eu gosto, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Eu não estou dizendo aqui para você, irmão, que você tem que ter amizade, que você tem que andar com a pessoa e que você tem que gostar do que a pessoa faz. Mas você precisa chorar por essa vida, porque ela está indo para o inferno. Aí eu vou para o céu e ele vai para o inferno. Será que você não vai encontrar ele lá? Vai ser uma baita de uma ironia se você chegar e encontrar ele lá. Imagina uma ironia maior, você ir para o inferno e encontrar ele no céu. Precisamos estar cheios de compaixão. A gente não pode passar na rua por um morador de rua e apenas virar o rosto. Você pode não ter nada para dar para ele, ore por ele. Imagina o que nós causaríamos na sociedade se a cada esquina que nós víssemos um morador de rua, nós pudéssemos parar e orar por ele. As ruas ficariam vazias. Precisamos ter compaixão e justiça pelo reino. Isso é batismo no Espírito Santo. Mais uma evidência: sede e fome insaciável por Deus, velho. Essa é a maior evidência. Eu quero te falar uma coisa. Você precisa de sangue no seu corpo? Sim. Imagina que você precisa de um transplante de sangue para o resto da vida. Imaginou? Essa é a sua vida por Cristo. Você é alguém que precisa do transplante do sangue de Cristo para o resto da sua vida. Cristo, entenda o que eu vou dizer, amém? Cristo é a patologia que você não tem cura. Cristo é a doença que não tem cura na sua vida. Não adianta, você vai sempre precisar dele. Você vai precisar sempre da presença dele. E quanto mais você buscar, mais cheio você vai ser. Aleluia. Mais cheio você vai ser. Fala assim: estou com sono.
Tô com sono. Mas eu quero Jesus. Vou dar uma dica pra você. Sai desse bolinho aí que você tá deitado aí, mano. Fica sentado. Sai desse bolinho aí que você tá deitado. Deixa Jesus falar com você, mano. E aí sim, irmão, depois de tudo isso, atribuição de dons. Aí você recebe o dom de falar em línguas. Aí você recebe o dom de ter visões. Aí você recebe o dom de palavras de revelação. Aí você recebe o dom de palavras de discernimento e outras manifestações do Espírito. E eu quero dizer para você o seguinte, irmão. A gente ama o resultado do Espírito, mas a gente não ama o Espírito. Então, se você quer ser batizado no Espírito Santo hoje, se você realmente deseja, e se você está pronto, Ele vai te tocar hoje. Ele vai te tocar hoje aqui, como em Atos 2, todos reunidos no mesmo lugar. Ele vai te tocar. E você não vai precisar apenas da evidência, do dom, para saber se você foi batizado no Espírito Santo. Mas Jesus quer te transformar hoje. Ele quer te transformar hoje. É hoje. É hoje que Ele vai derramar o fogo sobre a lenha. Eu estou aqui hoje, irmão. Não sou eu que estou aqui. Amém? Amém. Quem está falando aqui com você hoje não é o Ari, seu líder. Quem está falando aqui é a mensagem do Evangelho que o Senhor falou durante um mês para que eu trouxesse para você. Durante um mês o Senhor preparou essa palavra porque Ele pensa e deseja mandar o fogo sobre você. Ele deseja te batizar hoje. A questão é, você quer? Você quer? Então esteja pronto. Feche seus olhos, fique de pé. Quero que você fique de pé em nome de Jesus.